queda de energia com o desligamento dos equipamentos utilizados na sessão, julgamento do processo 063-1152, dígito 38 de 2024, de relatoria de Sua Excelência Desembargador André Luiz de Souza Costa. Isso já possibilitado a sustentação oral. Sua Excelência, o relator, também proferiu votos e daremos continuidade tomando os votos dos demais julgadores. Desembargador Djalma Benevides, como voto? Confirmo o meu voto prévio, acompanhando a relatoria do desembargador André. Perfeito. Desembargador Jaime Medeiros. Igualmente, Excelência, acompanho o novo relator. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido. Antes de chamar o próximo, eu informo aos eminentes pares que recebi agora há pouco um telefonema do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, relatando que havia sofrido uma reação adversa, uma vacina tomada ontem, né, inclusive que estava febril, que não poderia mais participar desta sessão. Informa ainda o referido desembargador Bezerra Cavalcante que os processos de relatoria dele que tramitam pelo sistema PJE só foram disponibilizados aos colegas hoje por volta de 11h30 da manhã e, portanto, estariam eles adiados para a próxima sessão. Feitos esses esclarecimentos e dadas essas informações, voltaremos aqui à pauta de julgamentos, processo da relatoria do desembargador André Costa. Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Djalma. Antes dessa queda de energia, logo no começo da sessão, todos confirmaram os votos prévios. Sim. Então, esses votos continuam normal, né? Não tem impedimento, não. Sim. Okay. Foi um impedimento momentâneo e, a partir da hora que Sua Excelência me informou, só para ser... vai ser preciosismo mesmo, desembargador Djalma, e para evitar qualquer problema. O desembargador Bezerra Cavalcante informou a essa presidência a sua impossibilidade de nela continuar às 11h59, ou seja, perfeito, os demais atos praticados pelo eminente relator estão plenamente válidos. Perfeito, presidente. 11h59. O procurador? 11h59. Vamos lá. De ordem da presidência, faço pregão do processo número 213 da pauta, agravo de instrumento número 063-9691-90-2024, agravante Companhia Energética do Ceará, Enel, agravado Hércules Comércio Atacadista de Alimentos Limitada, advogado solicitante, Dr. Yarles Eugênio Macedo Silva, relator ao desembargador André Costa, a parte agravada solicitou a sustentação oral. Dr. Yarles Eugênio. Presente, doutora. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Yarley, boa tarde. Boa tarde, Excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Então, o senhor tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral.
Meus sinceros cumprimentos aos desembargadores, Vossas Excelências, membros da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O objetivo do pedido de sustentação oral diz respeito a se será honrado ou não o cumprimento de uma ordem judicial. Se a ordem judicial se cumpre ou se ignora. Vou fazer um breve relato do que se trata esse agravo de instrumento. Ele é proveniente de uma decisão judicial que rejeitou uma impugnação ao cumprimento de sentença. Chamo a atenção de Vossas Excelências de que a Hércules Comércio Atacadista de Alimentos investiu mais de R$1 milhão para colocar energia solar nas suas estruturas. E para usar essa energia solar, precisa que a titularidade das contas de energia esteja registrada no CNPJ da empresa. Diante desse fato, eu fui pessoalmente à Coelce, a Enel, aqui de Juazeiro. O escritório funciona no Crato, mas me dirigiram para Juazeiro. Eu fui lá no escritório da Enel, com as contas de energia, pedir essa substituição. Uma coisa simples, substituir a titularidade das faturas. Houve uma resistência, a nosso ver, injustificada, porque não havia nenhum débito, não havia nada. A empresa fez um investimento pesadíssimo para ter uma energia limpa, inclusive é uma pauta muito debatida hoje em dia, o governo até fomenta esse mercado, mas aí esbarrou na intransigência da Enel, que relutou de transferir a titularidade da conta. Diante dessa recusa, ingressamos com uma ação de obrigação de fazer, repito, apenas para substituir a titularidade da conta. Tirar o nome do antigo titular para colocar o nome da Hércules Comércio de Alimentos. Bom, o valor da causa foi um valor simbólico, que jamais foi qualquer intenção da empresa obter alguma vantagem econômica nessa ação. O valor da causa original foi R$100, um valor apenas simbólico. A Enel contestou a ação, relutou, etc. O juiz da comarca aqui, original, comarca de Crato, que é onde é sediada a empresa Hércules, juiz da 2ª Vara Civil, julgou a ação procedente. Em novembro de 2023, a sentença foi estabelecida uma multa astreinte de R$500 para, de certa forma, dissuadir a Enel cumprir a ordem judicial. Essa sentença, a Enel tomou ciência dela no dia 17 de novembro de 2023. Não cumpriu a ordem judicial, ignorou. Passou-se janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim sucessivamente, sem cumprir a ordem judicial, o que nos obrigou a ingressar com o cumprimento de sentença e, evidentemente, cobrando o valor acumulado da multa. No mês de agosto, após intimada para o cumprimento voluntário ou impugnação, a Enel veio com uma impugnação, juntando uma apólice de seguro que havia feito, ofereceu essa apólice de seguro como garantia. Quero abrir um parênteses. A apólice de seguro feita para ação de indenização está nas folhas 144 do processo original, que ela, por sinal, não juntou no agravo de instrumento. Então, o objeto da apólice de seguro é outra coisa, não é ação de obrigação de fazer, não é pagamento de multa, é para uma ação de indenização. O juiz aqui rejeitou a impugnação por intempestiva, rejeitou a impugnação também na questão do seguro, que foi oferecido como garantia, e já no mérito, mesmo sendo intempestiva, adentrou o mérito e ressaltou na sua nobre decisão de que o valor da multa não se mostrou suficiente para cumprir a decisão. Quer dizer, foi estabelecida uma multa justamente para tentar persuadir a Enel a cumprir com a ordem judicial.
E mesmo com a impugnação, a Enel não cumpriu a ordem judicial no mês de agosto. Passou setembro, passou-se outubro, passou-se novembro de 2024, somente em dezembro, para ingressar com o agravo de instrumento e o valor da multa acumulado já passando de R$100 mil, a demora excessiva causada pela própria Enel, foi que ela cumpriu com a ordem judicial para poder entrar com esse agravo de instrumento que hoje está pautado e reclamando exatamente do valor acumulado. Senhores desembargadores, o que nós estamos a discutir é se é moral e é justo o comportamento processual dessa empresa Enel, que, por sinal, na noite de ontem eu fiz uma pesquisa, ela é campeã, ela é recordista nacional de reclamação no PROCON. Só no ano de 2024, só em um estado, foram 50 mil reclamações contra a Enel, das quais ela somente atendeu 15,36%. Ou seja, é uma empresa que tem o hábito de desrespeitar os órgãos, o PROCON, o DECON, ordem judicial. Ela tratora, ela não respeita. O seu poderio econômico, parece que ela se respalda nisso para se sentir acima até da lei, acima das decisões judiciais. Eu, desde os bancos da faculdade, me recordo na década de 90, quando cursei Direito, que se dizia: ordem judicial se cumpre, depois se discute. E até para discutir essa ordem judicial, a Enel levou mais de um ano. Vejam os senhores, quando saiu a sentença que estabeleceu o valor da multa de R$500 por dia e não estabeleceu limite, a Enel não apelou dessa sentença, deixou o tempo passar, não cumpriu a ordem, ficou meses até que veio o cumprimento da sentença para ela impugnar o cumprimento e mesmo assim não cumpriu com a ordem judicial. Veio cumprir agora em dezembro, agora último, para poder entrar com esse agravo de instrumento e vir reclamar para os senhores de sua própria recalcitrância. O valor acumulado da multa, a responsabilidade é da própria Enel, que ignorou uma decisão judicial, uma ordem judicial por mais de ano. Não foi um mês, não. 2 meses, não. Foi mais de um ano para cumprir uma singela ordem judicial. Então, nós entendemos, com todos o respeito devido aos argumentos usados pelo escritório, a banca jurídica que defende os interesses da Enel, que recordista a Enel, é recordista nacional de reclamação, por descumprir ordem judicial, por descumprir ordem de PROCON, nós entendemos que deve ser, no mínimo, mantido. A gente tinha um argumento, era para pedir a majoração dessa multa. Porque, afinal de contas, está em jogo agora é a credibilidade de uma ordem judicial. A Enel não está acima da lei, não. Essa Astreinte, como muito bem colocou o nobre juiz que arbitrou o valor da multa, ele disse: é para dissuadir a Enel cumprir. E a Enel não cumpre. Passou mais de um ano. É uma teimosia, é uma desídia, um descaso absurdo. O exemplo tem que vir de cima para baixo. Isso é um absurdo que a Enel faz, ela não cumpre e ela vem reclamar da demora dela própria. Está injusto, o valor acumulado é muito. Veio pedir uma redução para o valor da execução do cumprimento da sentença, se limitar a R$50 mil, o que equivale a uma redução de 70% do montante. É inadmissível o Poder Judiciário contemplar o devedor, quanto mais, com uma redução de 70% do valor, por conta que ele é o causador. Se tivesse cumprido a ordem judicial, nós não estávamos nem tendo esse julgamento, não estava tendo esse debate aqui hoje, não. Então, senhores desembargadores, eu não vou me alongar. Vejo que o juiz que arbitrou a multa arbitrou de uma forma justa, de uma forma razoável, como forma realmente de convencer essa empresa bilionária a cumprir uma ordenzinha judicial, e eles não cumprem. É mais uma na fila que eles passam por cima e depois usa do seu poderio. Evidentemente que nós respeitamos demais o direito de se buscar a justiça, de se pleitear, mas deve-se ter primeiramente em mente
que tem que se manter primeiro o prestígio da justiça. Então, nós estamos debatendo aqui hoje a questão moral dessa ordem que foi desrespeitada. O tempo mais de ano. Repito, desculpe eu repetir as palavras. Então, esse caso, ele clama que a justiça se imponha para evitar de outros. Quantas outras vítimas não tem de descumprimento de ordem judicial, como eu relatei agora há pouco, uma empresa que só no ano de um estado foram 50 mil reclamações, atendeu 15,36%. Era para atender no mínimo a metade, que é isso que a sociedade espera. Então, senhores desembargadores, repito, o recordista, a campeã de descumprimento de ordem judicial, entendemos que não merece ser contemplada com a redução que pleiteia dessa multa aplicada e do montante acumulado, que é por culpa da sua própria desídia, repito. Nesses termos, a Hércules Comércio Atacadista de Alimentos pede que seja negado provimento ao agravo de instrumento, ou, caso Vossas Excelências entendam de rever algum valor, que a redução não ultrapasse a casa de 10% ou 15%, que é o valor compatível quando se arbitra honorários advocatícios, que varia de 10% a 20%, como sabe Vossas Excelências. Então, nesses termos, pedimos que seja negado provimento a essa insurgência da Enio contra a nobre ordem judicial do juízo de origem. Pede-se deferimento e muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, doutor Yarlis Macedo. A palavra com o eminente relator, desembargador André Costa. Senhor presidente, foram trazidas à tribuna algumas questões que não estão sendo debatidas aqui no agravo. Aqui no agravo tem duas questões. Eu estou mandando eu ver os autos para o juiz analisar as questões de mérito. O que está discutindo aqui é a intempestividade da impugnação com cumprimento de sentença e se é possível ter o seguro que foi apresentado para segurar o juízo. Então, e aí, com base na jurisprudência do STJ, eu estou dando provimento ao agravo. Aqui nós julgamos diversos processos da Enel. Agora, em cada processo, tendo comportamento A, B ou C da Enel, tem que ser garantido devido processo legal, e é o nosso papel aqui. Então, nesse caso, o que diz a emenda, o que diz o resumo que apresentei aos meus pares. Direito processual civil, agravo de instrumento, impugnação, cumprimento de sentença. Tempestividade, seguro, garantia, cabimento, jurisprudência do STJ, recurso conhecido e provido. Caso em análise, trata-se de agravo de instrumento com objetivo a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Questão em discussão. Há duas questões em discussão e consiste em verificar se: 1. A impugnação com cumprimento de sentença apresentada pela recorrente é tempestiva. 2. E se é cabível a apresentação de seguro e garantia. Razões de decidir. No que tange a alegar intempestividade da impugnação ou cumprimento de sentença, destaco que, quando a intimação for realizada por meio de carta com aviso de recebimento, o prazo começa a fluir no primeiro dia útil seguinte à juntada do AR aos autos, momento em que há perfeita integração do ato processual e ciência inequívoca do juízo e das partes sobre o recorrido, artigo 231, inciso 1 do CPC. 4. O prazo para pagamento voluntário de 15 dias iniciou-se em 30 de julho de 2024 e findou-se em 18 de agosto de 2024. Após esse período, teve início o prazo de 15 dias úteis para apresentação da impugnação com cumprimento de sentença, artigo 525 do CPC, o qual se encerrou em 9 de setembro de 2024. A impugnação, apresentada pela agravante, deu em 21 de agosto de 2024, portanto, é tempestiva. Quanto ao seguro-garantia, verifiquei que a agravante ofertou o valor inicial do débito acrescido de mais 30%, atendendo ao que dispõe o artigo 835, parágrafo 2º do CPC. Não há nos autos processuais qualquer comprovação de insuficiência, defeito formal ou idoneidade que da garantia apresentada, requisitos indispensáveis para que se possa cogitar sua rejeição. Por esse motivo, estou conhecendo e provendo o recurso. E na parte dispositiva, eu coloquei, em face do exposto, conheço e dou provimento ao recurso a fim de determinar o juiz de primeiro grau que analisa a impugnação com cumprimento de sentença apresentada pela agravante, porque tempestiva, e acolhe o seguro-garantia ofertado para os devidos fins legais, se honorário recursais. Ou seja, eu estou mandando para o juiz voltar para ele analisar assim. Aí sim, porque superadas as questões, aí analisar, e aí vai discutir as questões. Até porque a legislação lá, se houve protelação,
tem multa, se há litigância má-fé, cabe ao juiz reconhecer, se há multa para cumprir a decisão, se havendo descumprimento das ordens judiciais, e aí cabe o juiz na primeira instância, e depois nós vamos reavaliar, tomar as medidas que entender necessário dentro do que prevê a legislação processual. Então, Excelência, assim como voto e já ofertei o voto provisório, né, aos eminentes colegas. Perfeito. Desembargador André Costa, desembargador Djalma Benevides. Desembargador André, eu li aqui atentamente, só fiquei em dúvida numa coisa, porque o seguro-garantia é de 92.950, certo? E o processo diz que a dívida é de... que a dívida é de R$ 95 mil até o dia 28 de 2024. Quer dizer, o artigo diz que o seguro-garantia tem que ser maior até 30%, não é isso? Exatamente. Me parece que o valor é inferior, não sei se eu estou enganado. Certo? Porque, observando aqui o processo... Folha 114 e 115. Folha 114 e 115. Primeiro grau. Em primeiro grau, certo? 114 e 115, abre aí. É indubitável que o seguro-garantia pode e deve ser aceito. Eu só estou questionando aí se o valor que o seguro-garantia está garantindo, se ele atende ao dispositivo legal, que inclusive o próprio advogado da Enel cita o artigo e, por conseguinte, concorda com ele. O Dr. Cleto Gomes, que é o... Onde é o... Não, lá onde ele cita aí o artigo. Dr. Cleto aí, ó. Passe. (92), passe. Artigo 835, no seu parágrafo 2º, que diz, né? É o que eu citei no voto, presidente. O que está em dúvida, Vossa Excelência está em dúvida, é sobre o valor, não é isso? É só o valor, desembargador André, porque assim, o artigo diz claramente que a fiança, o seguro-garantia judicial se equipara a dinheiro, né? Desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mas acrescido de 30%. Né? Então, o débito, segundo as folhas 114, o débito estaria em R$ 95 mil. Mais 30% daria quanto? 28.500. 28.500. 30% seria 28.500. Sim, mais 95. Mais 95 mil. 123. Seria 123.500. Excelência, veja bem, o que o senhor está olhando, 114, é a petição de uma parte. Não, estou dizendo que eu vi na petição. Não, na petição de uma parte. É preciso saber qual é o valor. A Coelce fala 92. Em 71 mil, ainda naquela peça, as folhas 169, tem uma decisão interlocutória na primeira instância. Ele fala em 71 mil, mas 71 mil é na data do ajuizamento da ação, né? Pronto. Aí... Deve existir a correção, não sei. Estou em dúvida. Pois é. O que eu posso fazer, Excelência, já que o senhor está com essa dúvida, eu posso adiar o processo para apresentar na próxima sessão e conferir esse valor. Combinado, desembargador André. Concordo plenamente. Então, pronto. Presidente, já foi feita a sustentação oral, tem essa dúvida aí, eu vou ver se é questão do erro, e aí eu trago na próxima sessão. Perfeito. Ok, amigo. Julgamento. Obrigado, desembargador Djalma. Adiado a pedido do eminente relator. Obrigado, doutor Yarles. Agradeço a paciência de Vossas Excelências e desejo uma boa sessão, uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Boa tarde. Na sequência, faço o pregão do processo número 226 da pauta, apelação civil número 0038-065-94-2011,
Apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel. Advogada solicitante, doutora Tatiana Façanha Borges. Apelado, José Tavares Lopes. Relator, desembargador André Costa. A parte apelante solicitou sustentação oral. Boa tarde. Doutora Tatiana Façanha. Doutora, dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, Vossa Senhoria tem prazo regimental de 15 minutos Qual é isso para aí, presidente? sustentação oral. Obrigada. Posso iniciar? Só um minutinho, doutor. Me parece que é dispensável, não é isso? André? Pois não, doutora, pode começar. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de prestar meus cumprimentos aos nobres desembargadores componentes desta colega da Câmara, membro da Defensoria, membro do Ministério Público, servidores e demais colegas, tanto no presencial quanto no remoto. Excelências, eu sou advogada da parte apelante, a Enel, nessa ação de uso capião, na qual a parte autora entrou com ação de uso capião extrajudicial, buscando a aquisição de uma propriedade, de um imóvel localizado na Avenida Leão Sampaio, bairro Lagoa Seca, no Juazeiro do Norte. Ocorre, excelências, que a sentença de primeiro grau entendeu pelo deferimento da ação e, com isso, constituindo o autor como proprietário deste imóvel. Excelência, sobre esse ponto, eu gostaria de destacar que, conforme exposto em contestação, memoriais e na apelação, o referido imóvel foi vendido pela COFECO, a colônia de férias dos empregados da Coelce, que, conforme descrição da matrícula, não constava como efetivo titular de propriedade desse imóvel. Na realidade, o imóvel era efetivamente da apelante Enel, sendo que, por questão da colônia de férias, possibilitava o uso de seus colaboradores no uso normal para questão de proveito do local. Ocorre, excelências, que efetivamente na matrícula é expresso que não era da COFECO, não cabia a COFECO fazer a negociação desse bem imóvel, inclusive consta na verbação número 1 da matrícula 26014, que a efetiva proprietária era a Coelce, atualmente Enel. Com isso, excelências, a COFECO nunca poderia ter negociado um bem imóvel que não era de sua propriedade, não era de sua titularidade, vindo realmente a usurpar um direito que não lhe cabia. E, excelências, esse fator era de fácil verificação porque estava disponível na matrícula do imóvel, poderia ter sido requisitado no cartório, sendo que a parte autora não fez um procedimento que é comum em negociação de imóveis, a requisição da matrícula para saber se estava negociando com o real proprietário. Isso, excelências, perdão da palavra, é se utilizar da própria torpeza, porque imóvel é algo publicizado, está realmente nos cartórios de registro, justamente para evitar situações como essa. Então, excelências, eu gostaria de requisitar, rogar a vossas excelências a reforma do comando sentencial, tendo em vista a veracidade do título apresentado. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, o eminente relator, desembargador André Costa. Excelência, aqui se trata de uma ação de uso capião extraordinário. Então, eu vou ler a ementa. Direito civil, apelação civil, ação de uso capião extraordinário, posse, manso e pacífico, cessão de posse, soma de posse, recurso conhecido e não provido. Apelação contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral e declarou a aquisição da propriedade de imóvel por uso capião extraordinário. A questão em discussão é analisar se foram preenchidos os requisitos para a aquisição da propriedade, notadamente o tempo de posse. Razões de decidir. O uso capião extraordinário é forma de aquisição originária de propriedade que depende de posse mansa e pacífica por 15 anos com ânimo de dono. Os apelantes autores
firmar escritura pública de cessão de posse com a entidade cessionária que já possui o imóvel de forma mansa e pacífica por 34 anos. Requisito para a decretação dos campeões extraordinários demonstrado. Recurso conhecido e não provido. Aí cito precedentes aqui da Câmara, da Segunda Câmara de Direito Privado. Então, Excelência, é como voto. Perfeito, desembargador Andrade. Desembargador Djalma Benevides. Está sem som, desembargador Djalma. O senhor está sem som. Ok, meu presidente. Abra aí a... Sinceramente, reafirmo o meu voto, acompanhando a relatoria. Perfeito. Desembargador Jaime Medeiros. Com o relator, senhor. Proclamando o resultado, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutora Tatiana. Muito obrigada e bom trabalho a todos. Na sequência, faço pregando o processo número 238 da pauta, apelação civil número 0005-688-96-2019, apelante Francisca Gonçalves de Oliveira, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante, doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, relator desembargador André Costa. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Cumprimentando a advogada novamente. Desembargador André. Doutora, o seu constituinte foi beneficiado aqui. Tudo bem, 238. Eu não tenho, desembargador. Eu não tenho acesso aos votos de Vossa Excelência. Ele consta apenas aqui na minha relação. Ok? Pronto. Perfeito. Doutora Ramine, o resultado do julgamento beneficia ao seu constituinte, uma vez que o recurso foi conhecido e não provido. A senhora dispensa a leitura do relatório e da sustentação? Bom dia novamente, Excelência. Tendo em vista que eu alcancei o resultado pretendido, dispenso sim. Pois não. Desembargador André, Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, recurso conhecido e não provido. Perfeito. Desembargador Djalma. Eu reafirmo o meu voto provisório, acompanhando integralmente o voto do relator. Desembargador Jaime. Com o relator, senhor. Proclama o resultado, recurso conhecido e não provido. Obrigado, doutora Ramine. Muito obrigada. Eu tenho um outro seu em seguida, né? Processo número 247 da pauta, apelação civil número 020-6658-11-2023, apelante Itaú Unibanco S.A., advogada solicitante doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, apelado José Alci Fernandes Uchoa, relator desembargador André Costa. A parte apelante solicitou a sustentação oral. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispense sim, Excelência. A senhora tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Grata pela palavra, desembargador presidente. Serei bastante sucinta, pois é uma matéria já conhecida por essa colenda Câmara. Como de praxe, minhas saudações ao ilustre desembargador presidente, demais desembargadores, servidores e colegas aqui presentes. Estamos diante de uma sentença que julgou procedente, em parte, a ação do senhor José Alci, e resignado, o banco interpôs o presente recurso, sustentando no seu mérito a tese de culpa exclusiva da parte recorrida, na medida em que seria impossível a concretização das transações impugnadas sem a digitação correta
da sua senha, uso de conhecimento exclusivo do cliente. É forçoso nessa situação concluir que as transações foram sim realizadas pela parte recorrida ou ela de alguma forma possibilitou por vontade própria ou por desídia na guarda do seu cartão e senha que terceiro tivesse acesso a estes. Nesse sentido, sustentamos para que seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença julgando improcedente os pleitos autorais. Termos em que peço deferimento, Excelência. Obrigado, doutora Ramim. Retorno a palavra ao eminente desembargador André Costa. Cumprimento a advogada doutora Ramini, que ocupou a tribuna. Doutora Ramini Siqueira, ocupou a tribuna em defesa dos interesses do Itaú, Unibanco, S.A. Eu vou ler só o cabeçalho da emenda. Direito processual civil e consumidor, apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulada com reparação por danos morais e materiais. Cartão de crédito fraudulento, falha na prestação de serviço. Danos materiais e morais, configurados. Razoabilidade, princípio recurso conhecido e parcialmente provido. E a parte dispositiva é o seguinte. Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso a fim de reformar a sentença apenas em relação à incidência dos juros de mora na condenação por danos morais, que deverá ser de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, súmula 362 do STJ. É com o voto, Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Djalma Benevides. Presidente, o voto do nosso ilustre desembargador André é perfeito. E tem uma parte que eu queria só destacar, que aqui não é um cartão de crédito que foi usado indevidamente porque ele entregou a alguém. Um terceiro conseguiu obter 2 cartões de crédito no nome do apelado e ainda alterou o endereço do consumidor. Então, eu acho que aí, precisamente aí, repousa a falha da instituição financeira, no seu setor de segurança, evidentemente, e que faz surgir o dano moral, tão bem reconhecido pelo nosso relator. Então, com a relatoria. Perfeito, desembargador Djalma. Desembargador Jaime Medeiros. Confirmo o voto, Excelência, que antecipei, acompanhando o eminente relator. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do voto do eminente relator. Excelência, peço licença para me ausentar. Muito grata e desejo um bom final de sessão a todos. Uma boa tarde, doutora. Obrigado pela presença. Nós encerramos a sustentação. Nós tínhamos feito no início, antes de Vossa Excelência chegar. Vamos para os vistos? Vamos. Se houver possibilidade, né? Só tem um que pode ser julgado hoje. Esse aqui foi adiado. Esse aqui, que é aquele daquela advogada, foi retirado de pauta para republicar para o dia 11. Perfeito. Aí esse aqui, que é o 86 e o 87 de relatório de Serra, eu vou fazer o pregão só para registrar o adiamento. Isso. Perfeito. Aí esse aqui é o que pode ser julgado hoje, que é o 192 da pauta, que é de vossa relatoria, votam o desembargador André e desembargador Djalma. Pode ser, né? Isso. 92 da pauta, excelência. Pode modo dizer, né? É de relatoria do desembargador Evandro. Pode normal, né? Isso. Vamos. Todos os outros vão ficar fora de casa. Encerrados os pedidos de sustentação oral, de ordem da presidência, passaremos aos processos pendentes de votação, voto vista. O primeiro deles, registro adiamento, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Processo número 86 da pauta, apelação civil número 0051-00489-2021. Apelante FM de SL, apelado ILR, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, adiado para a sessão do dia 11 de março. Processo número 87 da pauta, apelação civil número 020-28-27-10-2023, também de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, adiado para a sessão de 11 de março.
Na sequência, o processo número 192 da pauta, apelação civil número 005293494-2020. Apelante, Espólio de Esmerino Oliveira Arruda Coelho. Apelado, Antônia de Menezes Gouveia e outros. Relator, desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. Na sessão ordinária realizada no dia 12 de novembro de 2024, após anunciado o julgamento do feito epigrafado, a ilustríssima advogada doutora Marina de Matos Nogueira e Siqueira Fausti, com a palavra manifestou-se dispensando a leitura do relatório e realizando sustentação oral em favor da parte apelante no prazo regimental. Ato contínuo, após ponderar junto aos excelentíssimos desembargadores André Costa e Djalma Benevides, o eminente relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho determinou o adiamento do feito para melhor análise da matéria. Na sessão ordinária realizada no dia 28 de janeiro de 2025, após retomado o julgamento do feito epigrafado, o eminente relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho proferiu seu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Ato contínuo, o excelentíssimo desembargador Djalma Teixeira Benevides pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. Pois não, desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu vou ler aqui. Vou aumentar aí um pouquinho. Deixa ele mais para cá um pouquinho, esse computador. Não vira, só virar um pouquinho a tela. Eu vou ler aqui a declaração de voto, presidente. Perfeito, desembargador. Em sessão ocorrida no dia 28 de janeiro de 2025, com todas as vênias, pedi vista dos autos para uma melhor análise. O relatório já é elaborado com minúcias pelo doutor relator, desnecessita de qualquer complementação. Por isso, passo a decidir. O juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda sob a seguinte fundamentação. E aí vem a fundamentação do juiz de primeiro grau. Eu não vou ler. Quanto ao julgamento da ação, embora o relator tenha entendido pela manutenção da sentença de improcedência, face à ausência de demarcação do imóvel objeto da presente ação judicial, com as devidas vênias, entendo diferente do eminente relator, motivo pelo qual solicitei vista dos autos para melhor análise. Fundamento e voto. A ação manejada pela parte promovente, a meu ver, indicou perfeitamente qual seria a área objeto da demanda judicial, quando realizou o levantamento topográfico acostado nas folhas 19, fazendo alusão à área invadida com a demarcação na cor vermelha, existindo ainda na parte inferior do referido levantamento topográfico, embora quase ilegível, a expressão invasão, com a indicação de metros quadrados que estão ilegíveis. Ressalto que, quando da confecção da apelação, no corpo da referida peça, colacionou imagens extraídas pela internet de folha 197, onde podemos verificar a clara indicação do imóvel que seria reivindicado. No curso da referida ação, após a apresentação da contestação pela parte recorrida, a mesma afirmou, como questão de mérito, possuir direito dos campeões no terreno, momento que, em réplica, foram informados pela parte autora que o lote E-A18 havia sido desapropriado em sua totalidade pela Prefeitura de Caucaia, por intermédio do Decreto Municipal 86/2009, motivo pelo qual não poderia pleitear aos campeões da propriedade, vez que naquele momento pertencia ao ente público. Narrou ainda a parte apelante que, por superveniência do Decreto Municipal número 1174/2020, fora desapropriado somente parte do terreno, sendo destacado pela parte apelante que, ao julgar a ação de desapropriação proposta pelo município de Caucaia, ficaram as delimitações do imóvel na forma seguinte. E aí ele delimita o imóvel perfeitamente, né? Peraí. Desapropriação declarando consolidado para o fim de transferir ao município de Caucaia o domínio pleno sobre o imóvel composto por parte do lote 18, zona EA, com área de 1.342,30 metros quadrados e perímetro de 148,60 metros da fazenda Soledade, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no decreto. Ou seja, mediante análise mais aprofundada dos autos, podemos observar que existem dúvidas sobre a exata metragem do bem a ser reivindicado. A busca pela verdade real é o princípio recente do processo civil, onde a produção de prova deverá sempre resultar de uma atuação conjunta das partes e do julgador. De um lado, cabe às partes requererem no momento oportuno as provas por meio das quais pretendem comprovar as suas alegações. De outro, cabe ao juiz decidir as que são necessárias, as que podem ser dispensadas, indeferindo-as, podendo ainda determinar a produção de prova não requerida. Vou ler doutrina. Portanto,
o Código de Processo 2015, em seu bojo, trouxe a possibilidade do julgador em segundo grau de jurisdição converter o julgamento em diligência, conforme o artigo 938, parágrafo 3º do CPC. A situação processual que se concretizou no andamento do processo comporta facilmente a possibilidade de conversão do feito em diligência, para que seja apurada as dimensões exatas do imóvel que pretende ser reivindicado e eventual avaliação do bem ocupado pela parte demandada. E aí tem comandos jurisprudenciais que eu também não vou ler. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para a elaboração de levantamento topográfico a ser realizado no imóvel de propriedade da parte apelante, a fim de informar as corretas delimitações do imóvel, a avaliação da construção edificada, os limites da área supostamente invadida, o limite da área desapropriada pelo município de Calcaia, bem como oficiar o cartório de registro imóvel a fim de ser apresentada a matrícula atualizada da zona EA lote 18, registrado sob o número 22.623. Somente após a realização de um novo levantamento topográfico, perícia, é que poderemos fazer um julgamento com segurança. É assim que eu voto, ilustre presidente. Muito obrigado, desembargador Djalma. Em vista do judicioso voto, Vossa Excelência, eu vou pedir vistas do processo para uma melhor análise. Tem mais alguma coisa? Vai agora para os processos pendentes de voto. Passando então aos processos pendentes de votação no sistema SAGE. Processo número 15 da pauta, agravo de instrumento número 063, 36, 23 e 27 de 2024, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Costa. Dia 11 de março. Não consigo ver no SAGE, Excelência. Tinham vários votos ontem, não disponíveis. Vários votos ontem, desembargador André, sem disponibilidade no sistema PJE. Estamos no SAGE. No SAGE ainda? Ainda no SAGE. Quais são? É o 15 da pauta, esse que eu fiz o pregão agora. 15. Só para olhar um tempo aqui. 15, 17, 45, 51, 75, é isso? E o 77. Esses mesmos, Excelência. São todos esses aí, desenhos pequenos, que está para indicar que de relatoria do desembargador Bezerra. Sim. Adiados também. Viu? Perfeito. Só para a gente não perder o rumo da coisa, desembargador André, estão adiados os processos pautados sob o número 238, 226, 213, 51, 77, 75, 17, 15, 45 de relatoria. Não, os três primeiros. Vossa Excelência vai adiar também? É porque esses aí a gente está fazendo o lançamento ainda. Por isso que nós só começar do 15. 15, 17, tudo dizer. Esses todos aqui estão corretos. O desembargador. Aqui, aguardando julgamento. É porque a gente tem que lançar ainda. Foram de sustentação oral agora. Esses processos estão julgados já. Sim. Exceto 203. Foi adiado. Dos meus, falando dos meus. Pronto. 203, 226, 238. A 213 foi adiado. Perfeito. Certo? Aí o 226 e o 238 acabaram de ser julgados. Perfeito. Agora, o do 15 ao 77, você pode... Perfeito. Que são esses aqui. Então, pronto. Na sequência. Então, pronto. Então retificando
a informação anterior, estão adiados para que dia, Marina? 11 de março. Para o dia 11 de março de 2025, os recursos pautados sobre os números 213, de relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa, e os 51, 77, 75, 17, 15, 45, estes de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, por impedimento, conforme já ressaltado e registrado na ata desta sessão. Na sequência, faço o pregão. Desembargador Jaime, está me ouvindo? Estou ouvindo, desembargador. Pronto, o André fez um contato com a Enel. O Evandro teve que sair porque a mulher tem um exame. E o André assumiu a presidência, fez um contato com a Enel e disseram que não tem hora para a energia voltar. O André perguntou se eu concordava em encerrar a sessão e que a gente complementasse no dia 11. Eu disse que por mim não tinha nenhum problema, já estou de acordo. Aí ele está ligando, tentar falar com Vossa Excelência. Tudo bem. Ele estava até me ligando aqui, enquanto você estava falando. Eu vou retornar a ligação para ele. Tá bom, meu irmão. Um abraço, viu? Um abraço, tudo de bom.